Há alguns meses atrás eu lancei um vídeo sobre o iceberg da história do Acre. Eu tinha dito que se esse vídeo desse certo, eu começaria uma série de icebergs sobre os estados do Brasil. No entanto, logo depois eu notei uma coisa. Apesar da história do Brasil ser riquíssima, nem todos os estados possuem história suficiente para contar no iceberg. Sem contar que se eu fosse criar uma série sobre cada unidade federativa, eu teria que fazer isso por pelo menos 2 anos, já que temos 27 subdivisões aqui no país. Por isso, para encurtar caminho e trabalho, hoje estou iniciando uma nova série, dessa vez contando sobre as regiões do Brasil, essas sim que são bem mais abrangentes. Os icebergs funcionarão do jeito que você já conhece, onde no topo vão estar os fatos, lendas, pessoas e episódios históricos mais conhecidos, e conforme vamos baixando, as coisas vão ficando mais obscuras. Eu pretendo fazer de todas as regiões do Brasil, por isso, se você tem alguma sugestão ou conhece algum fato inusitado e histórico da sua região, do seu estado ou da sua cidade, você pode me enviar por esse e-mail aqui, contando sempre com referências. Ou então você pode simplesmente incluir nos comentários, que apesar de não responder, eu leio a todos. Mas para essa série dar certo, eu preciso que você ajude deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações. Tudo isso ajuda muito no crescimento e evolução do canal. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. A lenda das Amazonas. Não é segredo para ninguém que a maior parte da região norte abrange a floresta amazônica, mas algo que nem todo mundo sabe é a lenda por trás desse nome. Em 1542, os espanhóis navegavam pelo rio que viriam a batizar como Amazonas, em busca de especiarias e mapeamento da região. Ao longo do caminho, entraram em contato com várias aldeias indígenas, entrando em confronto com algumas delas. Uma em especial foi a que mais aterrorizou os europeus, que consistia em um grupo de mulheres que às margens do rio lançavam uma chuva de flechas e mataram muitos espanhóis. Segundo o padre Gaspar de Carvajal, que escreveu sobre toda a viagem, a chuva de flechas chegou a cobrir o casco de uma embarcação, a deixando parecida com um porco-espinho. Ele nomeou aquela tribo como Amazonas, já que um grupo de mulheres guerreiras lembravam as Amazonas da mitologia grega. Alguns indígenas escravizados explicaram que elas eram as guerreiras conhecidas como Icamiabas, que viviam numa aldeia no interior da floresta habitada unicamente por mulheres. Sempre que nascia um homem nessa aldeia, ele era morto, e quando nascia uma mulher, ela era criada para ser uma guerreira. As Icamiabas teriam dominado as principais rotas por onde passavam as tribos da época, sendo um grupo bem temido e cruel. A lenda das Amazonas serviu como inspiração para o batismo da região como o País das Amazonas, sendo posteriormente alterado para Amazônia. Não se sabe se essa tribo existe ou existiu em algum momento da história, já que a lenda da tribo das mulheres guerreiras não é contada por nenhum povo conhecido, além de nenhum outro encontro com europeus ter sido registrado. Outras expedições chegaram a ser feitas nos anos seguintes, mas nunca conseguiram encontrar a tribo das Icamiabas. Mesmo assim, existindo ou não, elas serviram como inspiração para a nomeação da maior floresta tropical do mundo e um dos maiores orgulhos do Brasil. Revolução Acreana. Sim, o Acre não só existe, como também já foi um país no passado distante. A região que hoje conhecemos como Acre era parte da Bolívia até o final do século XIX, sendo uma região pouco explorada e isolada. Mas a pouca população que vivia lá era conformada por tribos indígenas e brasileiros, que estavam na região em busca do látex, produto abundante pela floresta. O governo boliviano planejava arrendar a região para uma empresa norte-americana, que expulsaria os habitantes de lá. Sabendo disso, um grupo de acreanos liderados pelo espanhol Luís Galvez Rodrigues de Arias tomaram a capital Puerto Alonso e declararam a independência da Bolívia. O Acre enviou uma petição ao governo do Brasil para que fizesse parte do país, mas o presidente da época se recusou em anexar a região. Sendo assim, em 1899 é declarada a República do Acre, com capital na cidade do Acre, e com Galvez como primeiro presidente. O plano era criar uma nação bem à frente de seu tempo, que respeitasse a natureza e os direitos individuais. Galvez abriu um corpo de bombeiros, abriu escolas, hospitais e até proibiu o casamento com menores de 15 anos, que era uma prática bem comum na região. No entanto, as reivindicações do governo boliviano eram fortes, e com o apoio americano e brasileiro, uma verdadeira guerra se deu entre 1899 e 1903. onde em 3 ocasiões a República do Acre foi invadida e proclamada por diferentes líderes.
Apenas em 1903, o governo do Brasil interviu na situação e, sob mediação do Barão do Rio Branco, o Acre foi comprado da Bolívia por 2 milhões de libras esterlinas. Desde então, é uma região tipicamente brasileira e praticamente o único estado a ter lutado para ser do Brasil. Tribos isoladas. Sendo a maior floresta tropical do mundo, muitas vezes apelidada de Inferno Verde, a Amazônia possui milhares de grupos indígenas que tiveram pouco ou nenhum contato com o homem branco, mantendo sua língua, cultura e costumes praticamente intactos. Eles são avistados por helicópteros e aviões todos os anos, e muitos deles rejeitam qualquer contato com a nossa civilização. A FUNAI afirma que esses povos têm o direito de serem isolados, sendo até preferível que não tenham nenhum contato com o homem branco, já que isso facilitaria a disseminação de doenças a qual eles não possuem imunidade. Por outro lado, as tribos são muitas vezes atacadas por grileiros, fazendeiros e narcotraficantes, que promovem verdadeiros massacres a populações que nunca foram documentadas. Um exemplo disso é o índio Tanaru, mais conhecido como Índio do Buraco. Ele foi o último remanescente de sua tribo, que possivelmente foi massacrada na década de 80, com ele rejeitando qualquer contato com o mundo exterior por toda a sua vida. Algumas fotos dele chegaram a ser tiradas, e ele recebeu o apelido de Índio do Buraco, devido aos buracos que ele mesmo cavava em cabanas que ele construía. Acredita-se que essa prática fazia parte de sua religião. Infelizmente, ele foi encontrado morto em 2022, tornando-se um símbolo da resistência indígena, embora sua etnia e idioma nunca tenham sido descobertos. Por toda a região amazônica brasileira e de outros países, muitos grupos humanos vivem de forma isolada, com alguns deles sequer sabendo que são brasileiros ou da existência da civilização ocidental. Mas como já foi dito, é preferível que eles vivam do seu modo de vida tradicional, já que assim sua cultura será preservada. Período áureo da borracha. Entre o final do século XIX e início do século XX, a demanda internacional por borracha cresceu absurdamente, sendo uma das principais matérias-primas da Revolução Industrial na Europa. A floresta amazônica, que era rica na produção de látex, recebeu muito investimento de empresários europeus e americanos, além de uma intensa migração vinda de todo o país. Nessa época, cidades como Manaus e Belém se tornaram metrópoles organizadas a nível de cidades europeias. Não à toa, Manaus ficou conhecida como o Paris dos Trópicos, onde foi uma das primeiras cidades do Brasil a ter telefone, água encanada e luz elétrica. Um símbolo disso foi o Teatro Amazonas, que até hoje é um dos mais importantes e visitados no mundo. O período áureo da borracha marcou o começo do desenvolvimento da região norte, que até então era um território esquecido pelo resto do país. Esse período teria um fim, digamos, revoltante. Um empresário britânico chamado Henry Wickham roubou cerca de 7.000 sementes de seringueira e levou para a Malásia, que na época era uma colônia do Império Britânico. Foi iniciado o processo de exploração do látex, que poucos anos depois desbancou o Brasil. Considera-se o ano de 1912 como o fim do período áureo da borracha. Ainda assim, a borracha continuou sendo um importante pilar da região e futuramente ainda traria muitos projetos que vamos falar mais à frente. Festival Folclórico de Parintins. Essa é a festa popular mais famosa da região norte, que ocorre todos os anos em Parintins, no interior do Amazonas. Ela é conhecida por trazer a disputa a céu aberto de dois ícones regionais, o boi garantido e o boi caprichoso, contando com apresentações musicais e um pouco da história da região. A música mais conhecida desse festival foi Tic Tic Tac, lançada pelo grupo Carrapicho e que ganhou o mundo em 1996, sendo uma das mais tocadas de todos os tempos. O festival é feito no Centro Cultural de Parintins desde 1965, sendo uma festa reconhecida como Patrimônio Cultural do Brasil, pelo IFAM. Cabanagem. Uma das primeiras grandes revoltas populares do Brasil aconteceu entre 1835 e 1840, na antiga província do Grão-Pará. A cabanagem foi conformada por indígenas, negros, mestiços e opositores do governo regencial, que exigiam uma maior atenção do Império à região norte e o fim da pobreza. Eles moravam em cabanas ao redor do rio, daí vem o nome da revolta, e dominaram várias partes da região, incluindo a capital Belém, instaurando o governo popular e republicano, inspirado na Revolução Francesa. No entanto, as tropas imperiais lutaram contra os cabanos durante anos, promovendo verdadeiros massacres. Estima-se que entre 30% e 40% da população do Grão-Pará tenha morrido, levando em conta que na época a região contava com cerca de 100.000 habitantes. A cabanagem foi finalmente derrotada em 1840 e teve como resultado a separação da parte oriental do Grão-Pará, conhecida como Província do Amazonas.
Hoje ela é lembrada como uma das grandes revoltas do período regencial, com seu legado sendo reivindicado por grupos camponeses e da luta de classes. Mitologia. Uma coisa que com certeza você aprendeu na escola foi sobre as lendas da região norte. Elas surgiram com a mistura de tradições indígenas, europeias e africanas, trazendo um espírito único para a mitologia brasileira. Entre algumas delas podemos citar o Boto Cor-de-Rosa, que toda noite virava homem e seduzia as mulheres humanas, e Ara, uma sereia do rio Amazonas que seduzia os homens que desmatavam a floresta, ou então a Cobra Grande, que inspirou a famosa franquia Anaconda. Porém, a região norte guarda uma série de lendas de origem indígena, que tentam explicar a razão das frutas e fenômenos naturais, como por exemplo a lenda do Guaraná, do açaí e o Mapinguari, que é uma criatura horrenda que vaga pelo interior da floresta. Eu poderia passar horas falando sobre as lendas amazônicas, que aliás merecem um vídeo próprio, mas para não se alargar muito por aqui, vamos para o próximo tópico. A Juricaba. Um herói esquecido pela história moderna foi o cacique Ajuricaba, líder da tribo dos Manaós. A tribo se localizava onde hoje é a moderna Manaus, sendo o nome da cidade derivado da tribo, que do idioma arawak significa Mãe de Deus. Ajuricaba liderou uma série de tribos contra a colonização portuguesa, após ver seu pai assassinado por autoridades lusitanas. Sob seu comando, assentamentos portugueses e aldeias aliadas foram massacradas, demonstrando a resistência indígena da Amazônia. Essa foi a chamada Guerra dos Manaós. No entanto, a principal aldeia foi atacada e incendiada, com a família de Ajuricaba sendo executada e levada para Belém para ser escravizada. Porém, no meio do trajeto, um grupo de prisioneiros indígenas se rebelou e, no processo, o cacique se lançou no mar e onde morreu afogado. Esse era um símbolo de que era preferível morrer do que se tornar escravo. Segundo a tradição indígena, o local onde ele se jogou é onde está o encontro das águas, onde o Rio Negro e o Rio Amazonas se encontram. A figura do cacique é hoje reivindicada por grupos de direitos indígenas, sendo ele um ícone cultural e histórico do Amazonas, apesar de ser um pouco esquecido pela historiografia geral. Cultura marajoara. Quem pensa que apenas o México e o Peru tiveram grandes civilizações indígenas, a cultura marajoara está aí para provar o contrário. Eles se desenvolveram ao longo da ilha do Marajó, localizada no estado do Pará, e que possui 48 mil km², sendo a maior ilha fluvio-costeira do mundo. Só para se ter uma ideia, ela é maior que muitos países como Suíça e Bélgica. Os marajoaras surgiram possivelmente em 1500 a.C., divididos-se em 5 fases e durando até o século XV. Eles são famosos devido à sua cultura, principalmente os objetos de cerâmica que representam figuras humanas e animalescas, podendo ter sido parte da religião local. Além disso, é provável que eles constituíssem uma sociedade complexa, com classes sociais, política organizada, força militar e habilidades de navegação pelo rio. Não se sabe exatamente quando nem por que os marajoaras desapareceram, mas estima-se que por volta de 1400 eles tenham sido dizimados por algum povo que não deixou uma cultura tão rica. Mesmo assim, os objetos de cerâmica como vasos, urnas funerárias e estátuas humanas são um rico legado desse povo, que até hoje é estudado não só pela arqueologia brasileira, mas mundial. Massacre do Carajás. Um dos episódios mais violentos da história do Pará e que mudou a trajetória na luta pela terra no Brasil foi o chamado Massacre de Eldorado de Carajás. Em abril de 1996, um grupo de 1.500 integrantes do MST partiu em uma marcha de Curionópolis até Belém, reivindicando a posse de uma fazenda improdutiva na região. No dia 17, enquanto passavam pelo município de Eldorado do Carajás, o grupo foi cercado por uma guarnição de 155 policiais armados. Eles abriram fogo contra os manifestantes, na qual incluíam idosos e crianças pequenas. No confronto, 21 camponeses morreram e 79 ficaram feridos, numa ação televisionada pela TV local. As imagens rodaram o mundo e puseram em debate a questão da reforma agrária do Brasil. A repercussão e comoção ajudou na criação do Ministério de Desenvolvimento Agrário e na criação de novos assentamentos por todo o Brasil. O 17 de abril também se tornou o Dia Nacional pela Luta pela Reforma Agrária no Brasil. Apesar de tudo, a impunidade chega até hoje, já que apenas 2 comandantes foram condenados, mas seguem em liberdade. O restante dos 153 policiais jamais foram julgados, e alguns já até faleceram. Desde então, o dia é lembrado por grupos de esquerda, e é um dos principais símbolos na luta de terra no Brasil.
Expedição Roosevelt-Rondon. Pode parecer coisa de filme, mas um presidente norte-americano já esteve no Brasil e quase morreu numa expedição pela floresta amazônica. Theodore Roosevelt foi o presidente dos Estados Unidos entre 1901 e 1909. Considerado um patriota fervoroso, ele foi um dos nomes do imperialismo no início do século XX, sendo odiado por uns e amado por outros. Ele esteve à frente de uma expedição pelo interior do Brasil, perto da fronteira com a Bolívia, na atual Rondônia. Junto a ele estava o Marechal Cândido Rondon, considerado um dos grandes defensores dos direitos indígenas e incentivador da criação do Parque Nacional do Xingu. A expedição tinha como objetivo explorar o até então chamado Rio da Dúvida, a fim de investigar se ele desembocava no Rio Amazonas. Apesar de ser considerado um homem durão e forte, o ex-presidente americano quase perdeu sua vida no meio do processo, enfrentando mosquitos, doenças tropicais, animais selvagens e chegando a levar um corte na perna que infeccionou, quase tirando sua vida. Alguns membros chegaram a morrer devido a doenças e assassinatos, já que a falta de alimentos fizeram alguns brigarem entre si, com a expedição acabando com o presidente 25 quilos mais magro, com febre e malária. O evento foi registrado por seu filho, que acompanhou a expedição e lançou o livro True Brazilian Witness. Meu inglês é horrível, não me julguem. Atualmente, o Rio da Dúvida possui o nome de Rio Roosevelt, justamente devido a essa expedição inusitada. Fordlândia. Henry Ford foi um empresário norte-americano e fundador da Ford Company, lembrado por desenvolver um método revolucionário na produção de automóveis e por popularizar os veículos motorizados. Ele tinha o sonho de conseguir uma fonte inesgotável de látex, muito importante na indústria da época. Sob justificativa filantrópica e com a premissa de levar civilização e modernidade à Amazônia, ele comprou lote de terra às margens do rio Tapajós, no interior do Pará, e fundou uma vila operária que ficou conhecida como Fordlândia. A vila era um projeto de Ford em parceria com o governo do Pará, que visaria a prosperidade econômica da região e o desenvolvimento industrial do Brasil, que na época só estava começando. Os operários não só viveriam em Fordlândia, mas teriam que desenvolver novos hábitos, assim como acontecia nas vilas operárias pelos Estados Unidos. Eles teriam que se acostumar com a religião, ter boas relações familiares, serem cristãos e valorizarem o trabalho e prosperidade. No entanto, esses valores muitas vezes batiam de frente com o modo de vida popular, que incluía festas, dança e muita, mas muita bebida. Os habitantes também nunca se acostumaram com a gastronomia americana e o modo de produção. As doenças tropicais, como febre amarela e malária, também atacaram muitos habitantes, com alguns morrendo e outros abandonando o local. Mas o principal obstáculo da Fordlândia era a plantação artificial de látex, que não funcionava na Amazônia, devido aos inimigos naturais e à presença de insetos que devoravam as plantações. Por causa disso, o projeto foi abandonado a partir de 1945 e foi vendido ao governo federal, que não deu continuidade ao projeto. Com o passar dos anos, a população foi abandonando as fábricas e casas, fazendo do cenário de Fordlândia praticamente uma cidade fantasma. Atualmente, as ruínas são parte do município de Aveiro, com uma população de pouco mais de 1.700 habitantes. Comuna de Manaus. Na década de 20, o Brasil vivia uma verdadeira guerra civil, já que o movimento tenentista tomou o poder em várias cidades e exigia o fim do voto de cabresto e do coronelismo. O epicentro do movimento foi em São Paulo, mas uma série de levantes também ocorreram no Rio de Janeiro, Mato Grosso, Piauí e Sergipe. No Amazonas, que desde o final do período áureo da borracha sofria com a crise econômica, o exército liderado pelo tenente Alfredo Augusto Ribeiro Júnior tomou o poder na cidade e declarou a oposição ao presidente Arthur Bernardes. A cidade ficou isolada do resto do Brasil e várias cidades do Pará e do Maranhão aderiram à revolta, visando criar um grande exército do norte que ajudaria na Revolução Tenentista. Apesar de manterem o controle do Rio Amazonas por pouco mais de um mês, as tropas do governo conseguiram sufocar a rebelião e a Comuna de Manaus, mas foi um dos principais e mais importantes da história da democracia. Guerrilha do Araguaia. Conforme mostrado no iceberg sobre a ditadura militar, entre 1967 e 1974, ocorreu o evento conhecido como Guerrilha do Araguaia. Nele, membros do PCdoB pegaram em armas e tentaram fazer uma revolução socialista, partindo da região de Araguaia, que abrange os atuais Pará, Maranhão e Tocantins, que na época fazia parte de Goiás. O plano era tomar o país do interior para as grandes cidades, inspirados na Revolução Cubana e na Revolução Chinesa. No entanto, cerca de apenas 80 guerrilheiros participaram do conflito, entre eles o ex-presidente do PT, José Genuíno.
A partir de 1972, o exército brasileiro empreendeu uma verdadeira caçada ao grupo, da qual sobreviveram menos de 20 combatentes. Alguns outros membros intelectuais foram presos, torturados ou executados durante a Operação Bandeirante, sendo hoje considerados desaparecidos políticos. A história da guerrilha do Araguaia permaneceu desconhecida na época, já que a censura impedia sua divulgação a fim de evitar tumultos e possíveis apoios. Apenas na época da redemocratização, as notícias foram divulgadas, tornando-se um dos episódios mais marcantes na luta armada contra a ditadura. Francisco Alves Mendes Filho, mais conhecido como Chico Mendes, foi um político e ativista acreano, responsável pelo trabalho de defesa do meio ambiente, das populações ribeirinhas, indígenas e da reforma agrária. Durante seus anos de ativismo político, Chico Mendes ajudou a internacionalizar a causa da preservação amazônica, fazendo palestras onde denunciava a destruição da floresta pelo governo. Em 1987, ele chegou a ser agraciado com o prêmio Global 500, um dos prêmios mais importantes do ativismo internacional pela ONU. No entanto, seus anos de denúncia cobrariam um alto preço. Em 22 de dezembro de 1988, Chico Mendes foi assassinado a tiros em sua casa por 2 filhos de fazendeiros locais. Sua morte causou choque e indignação no Brasil e no mundo, com ele deixando um legado de resistência. Hoje, muitos institutos, espaços, museus e parques possuem seu nome e reforçam a preservação da Amazônia e a defesa de seu povo. Projeto Jari. Em 1967, o empresário americano Daniel Kent Ludwig adquiriu um pedaço de terra entre o Amapá e o Pará, sendo só um pouco menor do que o estado de Sergipe. A região era em sua maior parte habitada por populações ribeirinhas e muita, mas muita floresta. Lá o empresário fundou uma fábrica para a produção de celulose, na qual embolsou mais de $1 bilhão. Esse foi o Projeto Jari, que na teoria visava o desenvolvimento tecnológico da região norte, mas na prática foi um verdadeiro desastre ambiental, econômico e que mexeu com a opinião pública brasileira. Para começar, a produção de celulose na região não deu certo, já que a área era carente de portos, estradas e ferrovias, tendo tudo isso tendo que ser construído pelo próprio Ludwig, que chegou a mover 2 fábricas do Japão através de um flutuante. Outra questão foi a divisão da opinião pública e política, já que muitos consideravam um absurdo a possessão de um território nacional por um empresário estrangeiro, principalmente considerando o tamanho da região do Jari, o que poderia ser um risco à soberania do Brasil. De qualquer forma, o projeto não apresentou bons resultados esperados, e o governo pouco fez na tentativa de viabilizar a permanência. A situação envolveu até mesmo grandes nomes da ditadura militar, como o general Golbery Couto e Silva. Em 1979, o projeto foi abandonado e vendido para empresários locais. Hoje, algumas empresas funcionam na região, que passou a ser propriedade do governo do estado do Amapá. Monte Roraima. Localizado na Serra de Pacaraima, na fronteira entre o Brasil, Venezuela e Guiana, o Monte Roraima é um monte de 2.739 metros de altura e 31 km², sendo uma formação natural de centenas de anos e um dos pontos turísticos mais visitados do Brasil a nível mundial. Já conhecido por indígenas há séculos, o Monte Roraima só foi catalogado por ocidentais no século XIX, sendo escalado pela primeira vez em 1884 pelo britânico Everard Inturne. Há anos, a impotência e grandiosidade do Monte Roraima fascina muitas pessoas ao redor do mundo, tendo sido inspiração de Arthur Conan Doyle, criador de Sherlock Holmes, para a publicação de O Mundo Perdido, um dos clássicos da ficção científica. Além disso, vários povos indígenas possuem lendas que envolvem o Monte Roraima. Para a etnia Pemon, na Venezuela, o nome significa Grande Montanha Azul Esverdeada. E segundo a tradição, é o resto de uma grande árvore de onde saíram todas as frutas do mundo, até que o herói Macunaíma cortou a árvore e causou uma grande inundação pelo mundo. Já para a etnia Macuxi do Brasil, também acredita que o Monte Roraima é o resto de uma grande árvore mitológica, mas que após ter sido cortada, trouxe a desgraça para o mundo em forma de vulcões e terremotos. O Monte Roraima também é um prato cheio para ufólogos, que afirmam que o monte possui uma ligação com ETs e é um tipo de estação para discos voadores. Seja como for, fato é que o Monte Roraima ainda é um mistério para a ciência e a história,
com sua formação natural intrigando cientistas e pesquisadores, sendo um símbolo da Amazônia brasileira e do estado de Roraima, que tem esse nome graças ao próprio monte. Plebiscito de divisão do Pará. Em 23 de dezembro de 2011, os eleitores paraenses foram às urnas para decidir a divisão do Pará em 3 unidades federativas. Além do Pará, os estados de Tapajós e Carajás, que correspondem hoje a boa parte do território paraense. A ideia da divisão do estado já é antiga, vinda de tempos coloniais e passando por projetos ao longo do Império e República. Mas apenas em 2011, um plebiscito foi realizado, alegando que o governo central não dava tanta atenção a essas regiões, que além do isolamento, são vítimas de conflitos agrários. No entanto, o resultado foi negativo para a criação dos 2 estados. Mesmo assim, o projeto de divisão e criação de novas unidades continua, principalmente no Tapajós. República de Cunani. No final do século XIX, a região entre o atual Amapá e Guiana Francesa não era bem delimitada e não se sabia ao certo onde era território brasileiro e francês. A França reivindicava a região entre o rio Oiapoque e Araguari, onde havia uma vila chamada Cunani. Lá habitavam cerca de 300 pessoas, entre indígenas, franceses e negros fugidos da escravidão. Em 1886, o aventureiro e geógrafo Julius Gross proclamou a sucessão do território como a República de Cunani, onde ele mesmo foi o presidente. O projeto foi muito bem detalhado, tendo moedas, selos, bandeira e até uma orbe de cavalaria. No entanto, a República nunca foi reconhecida internacionalmente, e o próprio Julius Gross nunca pisou na região, tendo seu governo sediado em Paris. A República de Cunani foi abolida pela primeira vez em 1887, mas alguns meses depois foi novamente proclamada. No entanto, com a descoberta de ouro na região, o governo brasileiro decidiu reivindicar o território e acabar com a República de Cunani. Pela segunda vez, o projeto foi abolido, mas foi revivido pela terceira vez em 1892. Aliás, após a Segunda República, houve um episódio esquecido que vamos falar no próximo tópico. Invasão francesa no Amapá. Ainda no contexto da disputa franco-brasileira pelo Amapá, a região era denominada como Contestado Franco-Brasileiro e era co-administrada pela França e o Brasil, tendo um comissário francês e um brasileiro. A capital era a Vila do Espírito Santo, atual município de Amapá. Um delegado enviado pela França era o ex-escravo Trajano Benítez, que era um verdadeiro tirano e abusava de sua autoridade com os brasileiros na Vila do Espírito Santo. Diante do descaso do governo francês em Caiana, os brasileiros liderados pelo coronel Francisco Xavier da Veiga Cabral, mais conhecido como Cabralzinho, comandou uma expedição que prendeu o delegado. Os franceses não gostaram nada disso e enviaram uma legião de Caiana no dia 15 de maio de 1895, exigindo a Cabralzinho que libertasse Trajano e se rendesse. No processo, mais de 100 brasileiros, como crianças e idosos, morreram assassinados pelos franceses, que fizeram um verdadeiro massacre de repercussão internacional. As notícias chegaram em Paris e no Rio de Janeiro, que optaram por decidir de uma vez por todas quem era o dono do território. Sob a arbitragem suíça, o Brasil ficou com o território do atual Amapá, que apenas em 1943 se desmembrou do Pará. O comandante da expedição brasileira, apelidado de Cabralzinho, é considerado um herói no estado do Amapá, tendo diversas estátuas e bustos em sua homenagem. Em 1962, o presidente Jânio Quadros cogitou a hipótese de invadir a Guiana Francesa através do Amapá, usando a premissa de que os franceses estariam roubando o manganês do Brasil. A invasão, que nunca chegou a acontecer, foi apelidada de Operação Cabralzinho, que eu já cheguei a falar em um vídeo aqui do canal. A morte de Olavo Pires. Na noite do dia 16 de outubro de 1990, o senador e candidato ao governo de Rondônia, Olavo Pires, foi assassinado a tiros de metralhadora enquanto chegava num comício. O senador havia liderado o primeiro turno e sua vitória no segundo turno era quase certa, gozando de amplo apoio popular. A morte de Olavo Pires chocou o Estado e o Brasil, sendo aberta uma investigação que apenas em 2006 prendeu um suspeito do assassinato. No entanto, as motivações até hoje não são muito claras, com a investigação tendo sido desviada várias vezes. Alguns afirmam que o senador foi morto por envolvimento com o narcotráfico, enquanto outros afirmam que foram rivalidades políticas de seu estado. Até hoje, o caso não possui uma resposta, e familiares e amigos seguem exigindo justiça. Cidades perdidas.
Voltando à primeira camada, a expedição de Francisco de Orellana, que supostamente lutou contra as Amazonas e Camiabas, também relatou que grupos indígenas habitavam aldeias gigantescas que quase se assemelhavam a cidades. Isso deu um chamariz a um pensamento já antigo na Europa, de que o Novo Mundo estaria rodeado de cidades ricas e grandiosas. A mais famosa delas foi Eldorado, que foi buscada por espanhóis no século XVI e que estaria localizada entre a América Central e a Amazônia. Segundo a lenda, ela seria uma sociedade complexa e altamente organizada, sendo rica em minérios, inclusive tendo construções banhadas em ouro. Essa lenda encorajou milhares de europeus a se aventurarem na Amazônia em busca da tal cidade, ajudando na colonização e mapeamento da região. Porém, essa não é a única lenda sobre uma cidade perdida na Amazônia. Outra bem conhecida é Acacor, popularizada em As Crônicas de Acacó, escrita a partir de relatos de Tatum Canara, que teria vivido numa sociedade altamente organizada e secreta, no interior da Amazônia. Outro exemplo mais recente é a famosa Ratanabá, que seria uma civilização que floresceu na região há milhões de anos, e que teria ligações com extraterrestres. Sim, essa última é meio viajada, mas continuando. É fato que todos os anos pesquisadores encontram indícios de sociedades complexas que teriam vivido no passado, incluindo supostas pirâmides e estradas através da floresta. Historiadores e arqueólogos afirmam que a existência de civilizações e até cidades amazônicas pré-colombianas não é impossível, mas até o momento a ciência não pode afirmar nada. Crise migratória na Venezuela. Atualmente, a Venezuela sofre com uma das piores crises econômicas e políticas da história, afetando a produção de bens de consumo e o poder de compra da população. Com isso, os venezuelanos não conseguem comprar produtos básicos como papel higiênico. Isso gerou, desde o começo da década de 2010, um êxodo de migração para os países vizinhos, fugindo da fome e pobreza de seu país. Estima-se que mais de 1 milhão de venezuelanos tenham imigrado, em especial para o Brasil, através do estado de Roraima. Desde 2015, mais de 70 mil venezuelanos se mudaram do estado, aumentando a população e acelerando os serviços básicos como saúde, educação e segurança. Só para se ter uma ideia, Pacaraima, uma cidade que faz fronteira com a Venezuela, subiu de 12 mil para 50 mil habitantes em apenas 3 anos, significando um aumento de 50%. Apesar dos imigrantes estarem buscando uma melhor oportunidade de vida e trabalho, casos de xenofobia já foram registrados, principalmente após o envolvimento de alguns venezuelanos no crime organizado do Brasil. Além disso, a diferença cultural e linguística também afeta em melhores oportunidades de emprego, gerando mais pobreza e fome. Muitas outras cidades do norte também receberam venezuelanos, como Manaus e Belém, mas Roraima é o epicentro do caso. Essa é uma das crises migratórias mais impactantes da atualidade, junto com a crise de refugiados da Síria. Com certeza, ela estará nos livros de história do Brasil e do mundo no futuro. Muito mais do que uma simples lenda urbana, o Mapinguari é um dos maiores mistérios da zoologia mundial. Segundo a tradição de povos indígenas do Brasil, Peru e Bolívia, o Mapinguari é uma criatura humanoide e gigante, muitas vezes descrita como tendo apenas um olho e uma boca no lugar da barriga. Diversos povos já relataram sobre essa tal criatura, que também já foi comentada por viajantes, fazendeiros e caçadores, sendo por vezes levantada a hipótese de ser um animal ainda não documentado pela ciência. A teoria mais aceita sobre a criatura é que ela tenha sido a última espécie de preguiças gigantes que viveram no interior da Amazônia e foram extintas em algum momento da história, ou ainda permanecem vivas até hoje. Seja como for, esse é um dos maiores mistérios da Amazônia, da ciência e da história do Brasil. Operação Traíra. O Brasil é conhecido por ser um país pacífico e que não procura guerras internacionais, mas isso não significa que o Brasil já não foi invadido e o exército teve que ser usado. Em 26 de fevereiro de 1991, uma facção de 40 guerrilheiros do grupo FARC da Colômbia invadiu o destacamento de Traíra, localizado às margens do rio de mesmo nome, no interior do Amazonas. Os guerrilheiros mataram 3 oficiais brasileiros e roubaram o armamento militar. O acontecimento irritou o alto escalão do exército. Com isso, o governo brasileiro pediu permissão ao governo colombiano, que permitiu que o exército do Brasil adentrasse a selva amazônica da Colômbia e capturasse os guerrilheiros. Após uma caçada selvagem pela selva colombiana,
cerca de 62 guerrilheiros foram combatidos e 12 deles foram mortos. O armamento bélico roubado foi recuperado e a missão foi dada como sucesso, sendo uma das poucas vezes que o exército foi acionado numa operação oficial. O caso é hoje conhecido como Operação Traíra, e desde então, nunca mais as Farc se atreveram a adentrar o Brasil. Stonehenge no Amapá. Descoberto na década de 50, o Círculo de Calçoene, localizado no Amapá, é um sítio arqueológico de arte rupestre e que é estudado por arqueólogos do Brasil e do mundo. Acredita-se que o monumento tenha sido um observatório astronômico, construído há pelo menos 3.000 anos por uma cultura ainda não identificada. Por causa disso, recebe o nome de Stonehenge do Amapá, em referência a Stonehenge da Inglaterra, que acredita-se que também foi um observatório astronômico. Uma coisa curiosa de se notar é que a cada 21 de dezembro, no solstício de inverno, as pedras não fazem sombra, coisa que também ocorre na Stonehenge. O monumento é até hoje estudado pela comunidade científica e arqueóloga, sendo um mistério até o momento. Levante Tupinambá. No começo do século XVII, os portugueses iniciavam a colonização da Amazônia, marcada pela fundação de Belém em 1616. Junto a isso, os europeus empreenderam violentas campanhas militares ao longo do rio Amazonas, capturando indígenas que seriam escravizados ou catequizados. Havia também um combate aos ingleses e holandeses, que também estavam interessados nas riquezas da região. No entanto, a questão dos indígenas era bem mais forte, já que uma série de abusos causaram a revolta na população, que a partir de 1617 uniram forças contra um inimigo em comum. Os tupinambás, que eram a maioria, fizeram alianças e atacaram os portugueses durante anos, sendo o ápice desse movimento o ataque ao Forte do Presépio, ocorrido em 18 de janeiro de 1618. Nele, o Tuxaua, conhecido como Cabelo de Velha, quase conquistou o forte e expulsou os portugueses de Belém, significando uma violenta baixa para os colonizadores. Apesar de estarem em maior número e terem unido forças com as tribos do Maranhão, os tupinambás não foram capazes de lutar contra um inimigo em especial, as doenças trazidas pelos europeus. Elas dizimaram a população, que pouco a pouco foi sendo conquistada e assimilada à capitania do Pará. Esse evento esquecido é conhecido como Levante Tupinambá, sendo um dos episódios mais importantes da resistência indígena brasileira. Questão do Pirará. A região conhecida como Pirará é um território localizado ao longo do rio Rupununi, entre o estado de Roraima e a República Cooperativa da Guiana. Por séculos, a região foi disputada por portugueses e britânicos, já que ela era rica em minérios, principalmente o nióbio. Após a independência do Brasil e o caos deixado pelo período regencial, a região de Roraima ficou quase esquecida pelo governo central. Isso foi aproveitado por missionários ingleses, que catequizaram os nativos e construíram assentamentos. No entanto, o Brasil logo protestou a posse da região. A questão do Pirará ficou no ar durante décadas, até que em 1904, uma arbitragem italiana do rei Vítor Emanuel III ajudou com que o território do Pirará fosse dividido entre o Reino Unido e o Brasil, sendo a única disputa territorial na história onde o Brasil saiu em desvantagem. Atualmente, o Brasil não apresenta qualquer reivindicação sobre o território, com o Pirará sendo em sua maior parte território da Guiana. Batalha da Borracha. Pode parecer loucura, mas a maior batalha que o Brasil lutou na Segunda Guerra Mundial não foi com armamento bélico, mas com facões e na região do Acre. Explicando melhor, em 1941, a Malásia foi invadida pelo Império Japonês, que cortou o comércio de borracha para o Ocidente. O país era a maior fonte de látex para os aliados. Aproveitando-se disso, o presidente Getúlio Vargas fechou acordos de comércio com os Estados Unidos, passando a fornecer o látex em troca da primeira siderúrgica do Brasil. Devido a protestos na região Nordeste, principalmente pela seca e fome, o governo introduziu o alistamento obrigatório de nordestinos para o Acre. Lá, eles trabalhariam na produção de látex, com mais de 60 mil pessoas sendo enviadas à região. Os americanos ajudaram na exploração, oferecendo equipamentos e mantimentos. Mesmo assim, os trabalhadores, que eram apelidados de soldados da borracha, trabalhavam em condições de semi-escravidão. Por isso, mais de 30 mil morreram devido a doenças tropicais e ataques de animais. Após o fim da guerra, os trabalhadores foram abandonados à própria sorte, já que os aliados não precisavam mais do látex do Brasil. Estima-se que dos 60 mil, apenas 6 mil conseguiram retornar para o Nordeste, isso com esforço próprio. Mas a maioria fixou residência e passaram a habitar no Acre. O processo ajudou no crescimento populacional, que ainda é lembrado como uma das maiores injustiças da história do Brasil.
visto que nenhum dos soldados da borracha recebeu indenização ou qualquer tipo de auxílio do governo após o fim da guerra. Uma das lendas mais assustadoras do Pará é a da Matinta Pereira. Segundo a tradição, é uma bruxa que à noite se transforma em um pássaro e pousa no telhado da sua casa. Logo depois, ela começa a assobiar bem alto, de modo que o dono da casa, já enfurecido, saia e prometa alguma coisa para que o pássaro vá embora. Na noite seguinte, ela reaparece cobrando a oferenda, e caso não seja cumprida, a pessoa é devorada viva. Essa é uma das lendas urbanas mais populares do estado, tornando-se um ícone folclórico e cultural. A Matinta Pereira provavelmente surgiu na junção de lendas indígenas e europeias, que através do sincretismo cultural criaram a imagem da criatura meio mulher e meio pássaro. Operação Prato. Um dos casos mais estranhos e misteriosos da ufologia mundial foi a Operação Prato, ocorrida entre outubro e dezembro de 1977 no Pará. Na época, as populações de várias cidades na divisa com o Maranhão relatavam corpos luminosos no céu, identificados como OVNIs. Os corpos atingiam a população, principalmente em Colares, no Pará, onde o fenômeno ficou conhecido como chupa-chupa, já que os moradores tinham seu sangue sugado pela luz que penetrava seus corpos. A Força Aérea Brasileira, o Centro de Informações de Segurança e Aeronáutica e o extinto Serviço Nacional de Inteligência trabalharam em patrulhas pela região, onde alguns relatos chegaram a falar de possíveis contatos com extraterrestres, tanto de habitantes quanto de militares. Estranhamente, a operação foi encerrada abruptamente em dezembro de 1977, mas outras operações menores ocorreram nos anos seguintes. Não apenas em Colares, mas moradores de vários municípios vizinhos relataram a mesma coisa, sendo o fenômeno atribuído a alguma atividade paranormal. Um dos maiores teóricos que trabalhou nessa pesquisa foi o Irangê Holanda, que relatou com toda convicção um contato com alienígenas, dando detalhes em entrevistas e manchetes jornalísticas. Os casos eventualmente encerraram em 1978, mas até hoje o caso gera dúvidas na comunidade de ufologia, com alguns teorizando vida extraterrestre, seres interdimensionais ou algum projeto secreto do governo. Esse último é sustentado desde 1997, o ano que o Irangê Holanda foi encontrado morto após supostamente tirar sua vida. Supostamente, já que a posição em que ele foi encontrado não aparentava ter sido o caso, com alguns cogitando um possível assassinato. Caso Programa Livre. Um dos casos criminais mais emblemáticos do Brasil é o do Canal Livre, um programa local exibido pela Band do Amazonas. Nele era feita cobertura policial, ajuda a pessoas necessitadas, reivindicações populares e um toque de humor, que inclusive deu origem a alguns memes ao redor dos anos. O programa era apresentado pelo ex-policial Wallace Souza, que ganhou tanta popularidade que chegou a ser eleito deputado estadual, sendo o mais votado da história do Amazonas até então. No entanto, o que levou à fama mundial desse programa foi o imenso caso de formação de quadrilha, na qual o apresentador teria um mandante de uma organização que realizava crimes para serem exibidos no programa. Uma longa investigação se deu a partir de 2008, que envolvia desde organizações criminosas no Amazonas até a política do estado, desmanchando por completo a carreira de Wallace Souza, que proclamou inocência até o fim. Após ter perdido o mandato e ficado foragido por alguns dias, Wallace Souza foi condenado, mas acabou morrendo em 2010 vítima de parada cardíaca. Como já dito, esse é um dos mais emblemáticos casos criminais da região norte e do Brasil, ganhando repercussão internacional e até uma série documental pela Netflix, chamada de Bandidos na TV. Genocídio indígena da ditadura. Engana-se quem pensa que apenas a Europa e a Ásia foi palco de um violento genocídio no século XX, já que aqui mesmo no Brasil, diversos massacres e ocupações violentas ocorreram na Amazônia durante a ditadura. Invasões a territórios nativos por grileiros, mineradores e empresas públicas sempre existiram, mas após o golpe militar de 1964, elas se intensificaram devido aos projetos na região amazônica. A construção de estradas, a ampliação de cidades e empresas adentraram o território indígena, onde estavam populações com pouco ou nenhum contato com o homem branco. Para não ter que integrar certos locais, o governo passou a exterminar as populações que estivessem no caminho, seja pelo envenenamento da água ou massacres diretos.
Na construção da rodovia transamazônica, por exemplo, vários povos que foram exterminados ou fugiram de seus territórios, acabando com diversas culturas, muitas das quais não tinham sido catalogadas. Outro exemplo foi a construção da BR-174, que liga Boa Vista a Manaus, onde os sobreviventes do povo Wairimi-Atuari relataram que aviões jogavam gases tóxicos que matavam a população e os obrigavam a fugir do local. Algumas tribos que resistiram à matança generalizada foram presas e torturadas em centros de detenção, juntamente com guerrilheiros e intelectuais. Após a redemocratização, a questão indígena foi levantada e diversos casos de abusos e massacres foram colocados à tona. Ao longo da nova república, diversos órgãos de proteção ao índio, como a FUNAI, conseguiram avanços na demarcação de terras. Mesmo assim, casos de matanças e abusos dos direitos humanos são relatados até hoje, fazendo dessa uma das questões mais sensíveis da história do Brasil. A morte de Edmundo Pinto. Edmundo Pinto de Almeida foi um advogado e político eleito governador do Acre em 1990. Em 17 de maio de 1992, Edmundo Pinto foi encontrado morto em um apartamento em São Paulo, vítima de tiros de bala e com marcas físicas, o que demonstrava uma luta corporal. 48 horas antes, ele tinha sido convocado para participar de uma CPI que investigava a malversação de verbas em seu governo. Em seu depoimento, ele citou vários poderosos da política acreana e do Congresso Nacional, incluindo o então ministro do Trabalho, Antônio Rogério Magri. Isso faz muitos teorizarem que sua morte foi na verdade queima de arquivos, já que além de golpes corporais, as balas em seu corpo atingiram em cheio o coração, confirmando que havia intenção de matar. No entanto, uma investigação concluiu o caso como latrocínio, mas muitas dúvidas surgiram desde então, como o fato dos bandidos saberem onde o governador estava e não terem assaltado outros quartos. Esse é um dos casos mais polêmicos da política acreana, deixando uma marca de mistério na história do estado. Geóglifos. Como falamos há alguns tópicos atrás, todos os anos são descobertas novas evidências de culturas avançadas na Amazônia, que teriam vivido há milênios atrás. Uma das evidências mais fortes são os geóglifos, encontrados no Acre. Eles são estruturas encontradas no chão e que formam certas formas geométricas, como círculos e quadrados. No mundo existem várias, todas que evidenciam a existência de culturas avançadas no passado, mas no caso da Amazônia é algo totalmente novo para a arqueologia. Estima-se que só no Acre existam um total de 523 geóglifos. Segundo pesquisadores, eles teriam sido usados por povos indígenas em rituais há milhares de anos. Claro que não faltam teorias que tentam relacionar os geóglifos com extraterrestres, mas isso é só teoria da conspiração. Desde 2005, grupos arqueólogos trabalham na região e tentam descobrir o que está por trás desses estranhos desenhos, que no futuro poderão reescrever a história da Amazônia. Ferrovia do Diabo. Inaugurada em 1912, a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré foi a primeira estrada de ferro financiada pelos Estados Unidos fora do país. Ela servia principalmente para transportar a borracha e outros produtos de Rondônia, funcionando até 1966. A chamada Maria Fumaça ajudou no processo de desenvolvimento e aumento da população do estado, já que muitos trabalhadores de várias partes do Brasil e da América do Sul migraram para a região. No entanto, uma lenda ronda a estrada de ferro, já que durante seus 5 anos de construção, mais de 6.000 trabalhadores morreram, seja por doenças tropicais, ataques de animais ou flechadas de indígenas. Por essas e outras, a estrada também ficou conhecida como Ferrovia do Diabo, devido aos diversos casos de atividade paranormal relatados. Apesar de ter sido desativada, muitos moradores de cidades ao redor já relataram ouvir o som do trem, embora ele nunca apareça. Lendas e relatos existem aos montes, um verdadeiro mistério e um local perfeito para a ambientação de um filme de terror. Atualmente, algumas estradas ainda são usadas, mas a maior parte da Ferrovia do Diabo se encontra desativada e abandonada. Naixistas na Amazônia. Entre 1935 e 1937, um grupo enviado pelo Bigode da Alemanha chegou na Amazônia, mais especificamente no Amapá, que na época fazia parte do Pará. Lá, membros do partido naixista entraram em contato com tribos indígenas, estudando a flora, a fauna e a região e catalogando as condições de vida, que a mando do Führer estaria planejando o estabelecimento de uma colônia alemã na América do Sul. O motivo seria a iminência da Segunda Guerra Mundial,
já que na época a Europa já vivia uma certa tensão de guerra. Além disso, uma colônia alemã perto da Guiana Francesa seria útil para capturar a colônia da França. Conta-se que o Führer também tinha planos ambiciosos para a Amazônia, interessado nos recursos naturais e na posição estratégica na América do Sul. Um dos maiores símbolos dessa expedição é uma cruz com o emblema do partido naixista e o nome de Joseph Grinder, acompanhado por 2 indígenas. Em 1937, o governo brasileiro baniu os alemães, já que temia a influência estrangeira na região. Isso é uma coisa bem curiosa, já que demonstra que o Bigode era megalomaníaco, a ponto de estar interessado em locais para a dominação global. Não sei para vocês, mas para mim, saber que a Amazônia esteve nesses planos é algo assustador e que dá asas à imaginação. E é isso, pessoal. Não se esqueça de já ir deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Tudo isso ajuda muito no crescimento e evolução do canal. Sem mais delongas, me despeço e tchau.